Fala, fala família do ID Podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio do ID Podcast, o seu canal de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. E, queridos, nós estamos aqui hoje com um convidado mais do que especial. Na verdade, todo convidado é especial, né? Que vem aqui. Mas quando o convidado ele sai de mais de, posso dizer, mais de 1.000 quilômetros, será? Mais de 1.000 quilômetros é mais do que especial. E já já ele vai falar de onde ele veio, tá? E antes de tudo, queria agradecer aqui aos nossos parceiros, tá? Brandão, Papatucci, que Deus abençoe vocês. Tá? Quero agradecer a todos vocês que têm curtido, compartilhado, comentado e já não se esqueça, curta aí o canal, comenta, compartilha, que assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e precisa chegar essa mensagem para mais pessoas. Então seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Se você não se inscreveu, aproveita e coloca o seu dedão santo aí e se inscreva no nosso canal. Gente, hoje eu estou aqui, né, com nada mais, nada menos, um grande pastor, né, que eu costumo falar, né, que eu costumo falar não, que ele é conhecido dessa forma, é pastor, poeta, profeta, olha só, pastor, poeta, profeta, né, teólogo. Eu costumo também dizer que ele é um artista de Deus, né, porque dentro de todas essas habilidades que ele tem feito a obra de Deus, um grande missionário também, e tem desbravado, né, com muita fé, com muita maestria, né, e com muita precisão no reino de Deus, tem desbravado as terras do sertão, levando o evangelho. Então, nada mais, nada menos, quem está aqui conosco hoje, direto lá do sertão de Currais Novos, né? Olha só, gente, depois você dá um Google aí, agora não, hein? Só depois que acabar, dá um Google lá e vai ver onde fica Currais Novos. Então, conosco aqui, o grande pastor, parceiro, né, amigo, pastor Rondinelli, e depois ele fala sobre o nome dele, porque eu não vou saber falar. Seja bem-vindo, Rondinelli. Que Deus te abençoe. Que apresentação, né? Legal. Pastor Hilda, eu estou muito feliz de estar aqui. Estava devendo essa É visita, né? verdade. Estou passando aqui rapidinho. Disse, não, eu tenho que pagar o pastor Hilda essa visita. É uma alegria estar aqui no vídeo. Eu tenho assistido, né? Uhum. Vídeos, eu tenho acompanhado na internet os cortes, né? Os pastores que passaram por aqui. Que legal, cara. Que legal. Parabéns. Eu estou muito honrado de estar aqui hoje. Que legal. Quem recebe essa honra é o primeiro, primeiramente é Deus, né? Com certeza, o ID Podcast, a qual Deus colocou esse projeto no nosso coração, e eu e minha família. Você sabe que o nosso podcast aqui, ela tem um host 1, que é o Yuda aqui, e a host 2, que é minha esposa aqui. Devido à correria de faculdade, tudo, tem dia que ela tem, né, que fazer trabalhos para prova, e ela hoje não pôde estar presente, mas mandou um grande abraço, né? Que E legal. Tá bem estou representado bem aqui. representado. É uma pena que a sua digníssima, né, Nossa, não pôde vir. Né, eu, né, sempre quando eu vejo o pastor, ele sempre está bem acompanhado com a sua esposa, às vezes, né, com as suas filhas, né, sempre que ele pode vir para o Espírito Santo com a tropa toda, né? Mas, né, é muito bom te ver por aqui, por essas terras, né? Um homem que não para, né? Ele me ligou, ó, tô aqui em Minas, dessa vez vai. Eu falei, vai, já vou aqui, ó, né, desfazer minhas agendas aqui que eu tinha e vou te atender. Dessa vez a gente... Outra vez eu ligo para ele, onde você tá? Tá vindo? Quando você vir, você me fala. Muito bom, né? Pastor, eu queria hoje bater um papo com o senhor, né? É, falar sobre quem é o Rondinelli, né? Da onde o senhor da onde veio, da saiu? onde é, não Onde sei, é Currais da onde é Novos? Currais Eu Novos, já da... digo a você que Currais Novos, por exemplo, está aqui no seu estúdio. Quando você vai assinar o contrato, Currais Novos está lá. Se você quer reentrar na nossa atmosfera, Currais Novos lhe ajuda. Você vai regressar para o planeta, porque nós somos a terra da xelita. Meu A Deus. Currais Novos é a maior reserva de xelita do mundo. A xelita é responsável, por exemplo, na ponta da sua caneta que você usa, eu ia dizer a marca, né, que você usa Uhum. lá, tem um mineral, tá lá o minério de xelita, tá lá, que é o tungstênio.
Tá naquelas placas da reentrada da Challenger, lembra? Que a Challenger sofreu um acidente uma vez, que perdeu aquelas placas na reentrada, né? Explodiu. Então, o tungstênio é responsável por esse material que é muito resistente ao fogo, né? A altas temperaturas, né? O tungstênio está nas luzes, aquele filamentozinho lá da luz também tem tungstênio. Então, e ele também foi muito importante o nosso minério para a guerra, porque ele ao mesmo tempo é resistente e tem como você trabalhar com ele ao ponto de fabricar canhões, armas. Então, na guerra, o Rasnov foi muito estratégico para lá, a Xelita, para o Brasil e para o mundo, né? Aí o senhor falando todos esses atributos, as pessoas que não conhecem devem estar falando, rapaz, que lá é Dubai? Pastor Hildo, eu confesso ao senhor, eu amo minha cidade. Eu amo minha cidade. Eu amo o Seridó, a nossa cultura, o povo lá. Eu não sinto falta de nada lá. Eu só sinto falta de vocês aqui, né? Aí por isso que eu venho aqui, 2.000 e pouco, não é 1.000 não, 2.000 e poucos quilômetros para ver vocês. Nossa, 2.000 e pouco. Venho aqui para ver meu pastor presidente, pastor Rubens, o Jefinho, o senhor, né? Que tem nos abençoado muito, também com sua palavra, sua presença. Então, é por isso que eu só sinto falta disso, dos amigos que eu deixei aí pelas viagens. Que legal. E conta pra gente, assim, quem é, se eu fosse fazer uma pergunta aqui, na verdade, se eu fosse, não vou fazer essa pergunta, a primeira pergunta, quem é Pastor Rondinelli? E fala aquele sobrenome lá que eu não consigo falar. Sobrenome não, é meu nome. O sobrenome é Rondinelli. Ué, tá igual eu dou o nome de Hilda. Porque Exatamente. Eu sou Sófocles Rondinelli. Meu nome é Sófocles Rondinelli. Rapaz, irmão de Sócrates Paulinelli. São dois irmãos lá em casa, é Sófocles e Sócrates. Eu tive o privilégio, na verdade, quem sou eu? Eu sou um pecador, né? A Bíblia diz todos pecaram, eu sou um pecador lavado, redimido, comprado pelo sangue de Jesus. Eu tive o privilégio de nascer num lar que minha mãe era evangélica, né? Minha mãe, eu nasci, tive esse privilégio de ser criado, né? Assim, nos caminhos do Senhor. Eu nasci em 1974, não faça a conta, gente, dá problema. Então, eu nasci em 1974, onde minha mãe era crente. Meu pai ainda não era, infelizmente, mas a minha família também não era. Porque se hoje no sertão já é difícil, né? O índice de evangélico lá é muito baixo. Nós temos índice de evangélico igual aos países onde há perseguição. Então, nós estamos na janela 1040 brasileira, vamos dizer assim. Então, a realidade do sertão nordestino é diferente do litoral nordestino, né? São cerca de 46 milhões de pessoas. E nós temos mais de 6.000 comunidades rurais que ainda não têm... 46 milhões? Milhões do sertão nordestino. O sertão. Isso, e se você falar no sertão, porque o sertão termina em Minas Gerais, né? No Vale Jequitinhonha. Mas o sertão nordestino são 46 milhões de pessoas morando. É uma bênção. Então, nós temos desafios, um desafio enorme. Então, eu tive o privilégio de nascer, criei com minha mãe, com uns 12 para 13 anos eu acabei me afastando, né? Meu pai era vamos dizer, era boêmio, gostava de futebol, gostava de tomar a sua cerveja. E no final de semana, eu acompanhava meu pai. E acabei aos 13 para 14 anos saindo, me afastei do evangelho. Aos 17 eu volto. E aos 22 eu caso com Dione Leite, né? Caso com Dione, graças a Deus, vamos fazer 29 anos de casado esse ano. Duas filhas, né? Sâmia, ela mais velha, que eu estou completando 50 anos esse ano, e meu maior presente é Lívia, que vai nascer minha netinha agora. Eu tô aqui, rapaz, muito feliz. Que bênção. Muito feliz. Tem a Eduarda, que eu falo assim, que Samela me ensinou a ser pai, Samela me ensinou a ser homem, né? Porque eu casei muito cedo e tive que ir, né? Trabalhar, e Eduarda me ensinou a ser pai. Eduarda me ensinou a ser pai. Então, a gente
tivemos essa bênção, essas duas filhas, e tem um genro que eu ganhei um genro que foi um filho, né? Que é o Mateus, que eu amo mesmo como se fosse um filho. É incrível. Eu via no casamento, sabe? O pastor sempre vai a muitos É casamentos. verdade. E os pais falando: olha, eu não ganhei um genro, eu ganhei um filho. Eu pensava que isso era conversa para boi dormir, sabe? Mas quando o Mateus veio, cara, realmente, eu tenho o mesmo cuidado que eu tenho com minhas filhas, eu tenho com o Mateus. Que legal. Mateus é uma bênção. Realmente eu amo muito como fosse um filho, o Mateus. Que legal. É. Então, mas como é que é esse esquema aí? Porque tem pessoal por aqui que tá rodeando lá em casa. É, Qual é a primeira etapa que a gente faz com esses eu, camaradas? eu enterrei uma peixeira, né? Bicho enferrujada. Ela é amolada se você não morrer, entendeu? Pra capar bode que pula a cerca, entendeu? Passou pelo test drive, tá aprovado, filho. É, exatamente. Aqui eu tenho um cuidado com minhas filhas, né? Pastor, fala pra gente aqui que a gente que já sabe se situar, conhece a história de Corrais Novos, a localidade, tem muita gente que está escutando esse podcast agora não sabe, não consegue nem mensurar. Lógico que ela dá o Google lá, vai saber onde fica, né? Mas conta pra gente, né, qual é a região exatamente que fica Corrais Novos? Ok. Bom, Currais Novos ela está localizada, nós chamamos Portal do Seridó. O Seridó é uma região que abrange parte do Rio Grande do Norte e parte da Paraíba, né? Numa região bem legal ali, muito quente. Currais Novos é a cidade com o índice de desertificação mais avançado que nós temos, né? Nós temos um problema de desertificação. Currais Novos, se nós não tivermos cuidado, vai, né, tá a tendência a virar deserto lá. Mas é uma região muito rica. Nós temos muito minério lá. A Xelite é um deles. Abriu uma mina de ouro agora, por exemplo, agora em Currais Novos, você não tem gente desempregada lá em Currais Novos. É mesmo? Nós estamos vivendo um tempo muito bom, né? Nós temos uma boa administração, não só do prefeito atual, né, que está começando a gestão dele, mas de prefeitos que já passaram. Na verdade, o Seridó é um povo muito organizado, sabe? É muito organizado. Eu amo. A cidade limpa. O senhor vai lá, quem for lá se assusta. Eu não falo muito da minha cidade na igreja, não, porque quando o pessoal chega, eu amo tanto a minha cidade, eu deixo eles terem essa impressão. Quando chega lá e diz, poxa, pastor, não sabia que aqui era assim, eu pensava que aqui era assim, assado, aquela impressão que tem do sertão, né? Mas uma cidade muito organizada, bem administrada por anos, não só nessa gestão, né? Tem uma sequência, como falei, de administradores muito competentes, muito bom. É uma cidade onde o povo gosta muito de estudar, o povo gosta muito de fazer educação, vamos dizer, esporte, praticar esporte. Nós temos um medalhista olímpico É lá, mesmo? o Vicente Lenilson, né? Lá da minha cidade, né? Que eu sou fã do Vicente Lenilson, lá é da nossa cidade de Currais Novos, Que sem legal. falar da localidade dela que fica a 5.337 quilômetros de Nova York, né? Que é lá ao sul. eu, eu gosto de falar disso, brincando com o pessoal, né? E Currais Novos é uma cidade, ela está estrategicamente num local que é perto da Paraíba, perto do Ceará, relativamente perto do Pernambuco, né? E perto da nossa capital, né? Que fica a 180, na verdade, 182 km de Currais Novos, né? É mesmo? 2 horas e meia eu estou numa praia lá em Currais Novos, né? Saindo de Currais Novos. Então, é uma cidade. Nós tivemos também a nossa história. Eu acho que, se não me engano, o quarto homem mais rico do mundo lá, que foi o Tomás Salustino, justamente por causa das minerações. Um cara que foi à frente do tempo dele, né? Até hoje você vai lá, você vai ter museu, você vê o tamanho que ele foi e o que representou para a cidade. Então, graças a Deus, eu amo. Por isso que eu amo minha cidade, cara. Eu amo minha cidade. Eu gosto de dizer que Currais Novos é a cidade mais linda do mundo, depois de Serra, aqui no Espírito Santo. Que legal. Mas o senhor já chegou a morar fora? Eu morei. Em 91, eu
eu fui para Brasília, morei em Brasília com meu tio que era militar. Morei numa quadra militar. Por sinal, tenho muitos amigos daquela época, né? Eu tenho capitão, tenho coronel da Marinha, do Exército, tenho amigos que foram adolescentes naquela época, né? Eu era adolescente, morei lá em Brasília, fiz grandes amigos, não só de Brasília, mas do Brasil, que muitos militares vêm do Rio, vêm de Natal, que era o caso do meu tio, outros vinham do Rio, outros vinham de Goiás, outros. Então, eu tive o privilégio, foi um tempo muito bom, que enriqueceu e enriquece a minha vida com eles, né? Até hoje a amizade deles. Tem um grupo, né, nosso lá no WhatsApp que a gente fala da nossa quadra, um tempo muito bom, onde nós éramos jovens de verdade, né? Brincava de verdade. E hoje as brincadeiras são um pouco diferentes daquela época, né? Mas eu fui muito feliz. Passei quase um ano ali em Brasília, depois retornei para a minha cidade, né? Do qual que não saí. Até hoje, a não ser para servir, eu servi a Marinha, né? Passei só o tempo de ser de recruta mesmo, naquele tempo obrigatório. Voltei para minha casa e quando eu casei com Dione. É isso aí, pastor. Bacana. Pastor, para quem te conhece, né? Sabe dos atributos que Deus colocou na sua vida. Né? E no início aqui eu falei, tanto os P's, né, que eu falei, pastor, profeta, poeta. Eu falo que eu sou teopoeta, porque é para falar de Deus, entendeu? E essa marca que o senhor registrou, né, de falar de Deus com arte, com poesia, isso é algo fantástico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Pois é uma coisa que está no sangue do nordestino, né? O nordestino já nasce repentista, aí depois ele vira engenheiro, médico, vira outra coisa, né? Ele já nasce repentista. E a poesia, eu entendo o seguinte, eu olho para a Bíblia, eu falo que é um tripé que Deus usa para transformar o mundo, que chama-se o tripé que Deus usa. Deixa eu me lembrar agora. É culto, cultivo e cultura. Deus usou isso desde o começo, que ele molda as sociedades, culto, cultivo e cultura. Porque você é quem você adora. Você é quem, se você adorar o dinheiro, você vai ficar parecendo com uma nota de 100. Né? Se você adorar a natureza, você vai ficar parecido um urso. Né? Você fica parecido, cabeludo, aquele negócio. Então, se você adorar a Deus, você vai ficar parecido com ele. Né? Você vai parecido com ele. Então, isso é o culto. Você é quem você adora. Isso reflete na sua vida. A adoração a quem você serve, a quem você presta culto, você acaba ficando parecido com aquilo que você adora. Culto, cultivo. Então, quando você adora a Deus, você começa a trabalhar para o reino dele. Você começa a refletir e a transparecer isso na sua vida através do seu trabalho, o cultivo. Né? Então, o cultivo nada mais é uma extensão daquilo que você é na sua essência de verdade. Né? Você trabalha e tudo reflete. Por isso que nós somos crentes, temos que ser em qualquer lugar, não só na igreja, mas no trabalho, na nossa vida. Então, eu também na poesia, eu sou crente, né? Reflete aquela minha fé. E se você olhar o terceiro ponto, o culto, cultivo e cultura, porque através do seu trabalho, através da sua adoração, do seu trabalho, você transforma. Aí vem a cultura. Né? A cultura nada mais é do que o reflexo do seu trabalho e da sua adoração. Então, por exemplo, é muito interessante isso, se nós formos olhar como isso na prática, né, aconteceu na humanidade, se você prestar atenção, eu vou dar um exemplo muito voltado para a arte. Os negros escravos americanos, né, eles saíam para o plantio de algodão e cantavam. E daí saiu o quê? O blues. O blues. E o blues mudou totalmente a história da música. Do blues veio o forró, veio o rock, né? Veio aquelas canções que nós escutamos hoje. Nasceram dos negros americanos trabalhando e louvando a Deus lá, sofrendo, e cantavam suas lamentações, mas
não deixavam de louvar a Deus. Saiu o blues, né? Depois veio o rock, veio... No sertão, por exemplo, você chega no sertão, o aboio. Você já, acho que já viu falar de aboio, né? Que é aquela cantiga. Hey, Não. oh, vida de gado. Nada mais é do que o É sertanejo. é um tom africano, né? Um som Ele é africano. mouro, vem da nossa da raiz dos mouros, né? Esse canto melodioso, esse canto que traz um sentimento do fado, né? Também português. Então, e o que é que ele faz isso? Eles cantavam, eles falam da natureza, do gado, fala de Deus, né? Fala de Deus, então isso acaba refletindo na cultura dele e acaba transformando, né? Trazendo a cultura, transformando não só a vida dele, mas a vida de uma cidade, a vida de um país. Então, é assim. Então, pensando nesse tripé, e eu estou justamente refletindo aquilo que, na verdade, o Senhor me chamou para ser filho dele, trabalhar para ele e transformar onde a gente chegar. Ah, Todo legal. cristão é um agente de transformação. Que benção. Ó, pessoal, ele vai dar uma palhinha daqui a pouco aqui, mas em algum momento desse vídeo a gente vai dar um intervalozinho e vamos colocar um trechinho dos vídeos dele Eu posso dar cantando. um agora, só para É? Então vai, então. transformar a minha vida. Jesus Cristo vem. Currais Novos é nota 10. O Espírito Santo é nota 100. Povo abençoado por metro quadrado é aqui onde mais tem. Jesus Cristo mudou minha vida e por isso eu dou um sorriso. E foi pensando no ID que Deus fez o paraíso. Eita! Que isso, hein? Maravilha! Muito bom, muito bom. E conta aqui pra mim, pastor, da onde surgiu essa paixão, assim? Você tinha quantos anos quando começou? Olha, Deus, que eu acredito que é um dom, a poesia é um dom, ou não? Claro, Você acredita eu também? acredito. A nossa cultura nos facilita a trabalhar esse dom que nós escutamos Uhum, desde pequeno, né? uhum. Nós vamos na feira, vemos o cordel, nós escutamos os violeiros ao andar na feira, só ir com sua mãe para ajudar a pegar ela aqui as batatas que ela compra ali. Então, a gente tem uma cultura que nos ajuda, nos facilita a ter esse contato, né? Nós vemos várias manifestações culturais nordestinas na feira, né? Então, até o nosso sotaque, por falar meio cantando assim, né, também facilita. Mas interessante que eu despertou mais para mim para usar como uma ferramenta de evangelismo, como quando eu fui para um sítio. Em 1996, eu me casei e fui ajudar um pastor que eu tenho uma extrema consideração a ele, porque no tempo eu não tinha essa ideia, mas agora eu vejo que quão importante na minha vida o pastor Silvani Luiz foi para mim, porque ele me chamou, eu tocava violão, ele estava abrindo um Hum, trabalho numa cidade, Carnaúba dos Dantas, que por sinal é da raiz do meu genro, olha só uhum. como as coisas se conectam, né? E eu fui para lá, para Carnaúba dos Dantas, recém-casado. Minha esposa ficou em Currais Novos e eu fiquei ajudando ele. 2 vezes por semana eu ia para lá. E o pastor Silvani teve uma ideia né, que ele era um pastor batista, né? Ele é um pastor batista. E ele teve uma ideia que na época, para a denominação, não era visto com bons olhos. Ele, além de começar um trabalho na cidade, estava plantando igreja na zona rural. E nós começamos aí nos povoados. O povoado Cobra que fica em Parelhas, nós íamos a pé. Eu acho que da Cobra para Parelhas dá uns 14 km por aí. A gente saía a pé, ia para lá e com ele, e ele junto comigo, né? Muitas vezes também no Ermo, nós íamos. O Ermo nós não íamos a pé, que é um pouco mais longe. Mas nós íamos, às vezes, de bicicleta, entendeu? Com o pessoal, pegava carona, Uhum. ia a pé, o pessoal já conhecia a gente, levava a gente. E quando eu cheguei lá, a nossa linguagem da cidade, por mais que sejam parecidos, né? Nós somos nordestinos, Uhum. mas eu via que o pessoal
gostava mais quando eu recitava poesia. Eles recitavam poesia para mim. E eu comecei a falar com um sertanejo, com um matuto lá no sítio. E eu falava mais arrastado ainda, né? Que meu sotaque ainda ele perdeu um pouco, né? Quando eu morei em Brasília, né? Eu perdi um pouco do sotaque nordestino. Mas ainda é muito carregado. Mas para minha região não é tão carregado como é do sertanejo. Eu amo o pessoal sertanejo. Eu comecei a plantar igreja lá, nessas comunidades. Legal. E ali o pastor Silvani me deu ali, foi o maior seminário que eu fiz na minha vida. Até eu estudando teologia, plantio de igreja, eu me lembro do que o pastor Silvani falava para mim lá em 96. Então, eu li livros, quando eu li, que para mim um dos maiores plantadores de igreja que tem aqui no país é o Ricardo Agreste, que eu considero muito bem, e também o Ronaldo Lidório. Quando eu vou ler os livros dele, tudo que o pastor Silvani falava em 96 estão escritos no livro. Então eles sistematizaram o que eu vivi na prática com o pastor Silvani, né? E eu falo com ele, eu gosto muito do pastor Silvani por essa contribuição na minha vida. E eu sou um plantador de igreja, graças a Deus, e o pastor Silvani, que fui discipulado por ele. Que benção. E o senhor tinha quantos anos quando começou a cantar as primeiras... Cantar, do jeito certo, fala? Recitar as primeiras... Recitar. Pois é, como eu falei anteriormente, a gente... Acho que todo nordestino sabe uma poesia decorada, alguma coisa, uma piada nesse sentido. Então, nós somos muito estimulados à poesia, né? Então, mas eu me lembro que, desde pequeno, eu comecei a cantar na igreja, né? A cantar na igreja, eu tinha 7 anos, é a primeira memória que eu tenho, eu cantando na igreja, Cordeirinhos do Senhor, né? O conjunto Cordeirinhos do Senhor, da igreja do pastor Rubens, onde o pastor Rubens nasceu. Nossa. Né? Então, o pastor Rubens estava lá já. Eu já nos conhecia, o pastor Rubens. Então, e na igreja, foi onde me estimulou, pastor Hilda, porque lá a igreja dá a oportunidade de você fazer um jogral, dá a oportunidade de você decorar. Naquela época, quem decorasse mais versículos ganhava um presente, né? Então, como era de uma família que não tinha muitos recursos, então a minha chance de ganhar um presente era decorando versículos, e nós estimulados a decorar. E, de fato, quando entre 7 a 10 anos, eu comecei a recitar a poesia, né? Por sinal, minha primeira pregação foi num sítio. Eu me lembro, eu tinha uns 9 anos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, né, com 8 anos de idade. Então foi uma experiência muito legal. Foi muito legal. E minha primeira pregação foi na zona rural, no sítio. Então, eu fui ordenado também no sítio, né? Eu tive unção dobrada, né? Quando eu cheguei aqui, o pastor Rubens, vou botar a mão na sua cabeça. Amém, pastor Rubens? Então, eu fui ordenado também aqui quando eu cheguei aqui na igreja, foi 2019, foi 2020 que eu vim aqui e fui ordenado, mas eu fui ordenado... Foi até junto com o pastor George, não foi? Isso, pastor George, uma benção, pastor George, homem de Deus. Eu gosto muito do pastor George. Também. Estou com saudade dele. Então, então, essa parte de poesia, ela nos acompanhou como ferramenta no sertão. Né? Eu chego lá e eu disse, eu vou contar a minha história do meu avô, né? Aí vou recitar daqui a pouco, mas antes eu quero falar para você também, a gente vai na feira, por exemplo, antigamente, quando não tinha internet, acontecia algum caso que chamou a atenção das pessoas, né? Então, você podia ir na banca lá da feira, você podia ir lá na banca lá da feira, o camarada escrevia um cordel, você chegava lá, tinha contando o caos, aquela história, né? E outras causas de Trancoso, causas de Malassombro, né? Então, você chegava na banca de cordel, era o nosso jornal. E nós víamos, né? Víamos histórias, por exemplo, eu vou dar um caso que aconteceu aqui.
comigo, para você ter ideia de como funciona a mente do sertanejo. Eu estava, há uns anos atrás, eu vi eu posso falar porque eu vi o pessoal descendo a lenha em Damares, na ministra, ela então ministra na época, falando sobre que ela viu Jesus na goiabeira. É mesmo? Lembra? Que ela disse que saiu e teve se escondeu na goiabeira e pensando em se matar, e triste o que tinha acontecido. Acho que ela conta que foi abusada diversas vezes. Então ela chegou ao extremo, e quando ela chegou na goiabeira, Jesus falou com ela. Aí eu vi o povo, os haters, né? Lá falando, Jesus da goiabeira, Jesus não sei o quê, essa mulher tá doida, não sei o quê. Aí eu comecei a olhava para Damares, olhava para o povo e olhava para a Bíblia. Né? Olhava para a Bíblia, olhava para o povo e olhava para Damares. Aí eu vi uma coisa, você chegar, tá com suas ovelhinhas no deserto, e você vê um pé de agaroba pegando fogo, né? Que é a sarça, a agaroba pra gente é a sarça dele. Um altar que virou fogueira, né? Você vê o primeiro Uber que tem na vida é quando o Jonas sai um grande peixe, né? Um grande peixe pega ele e vai deixar lá. Você vê um menino que sai para entregar a marmita e volta casado com a filha do rei. Filha do rei. Você chega, você olha para a Bíblia e vê que Deus ele não funciona como a gente funciona. Nossa lógica. É nossa lógica, não. Você chega uma menina de 13 anos, 12 para 13 anos, e diz, eu tô grávida. Aí as amigas dizem, de quem é? Na época era normal, né? Engravidar logo cedo. Quem é o pai? Não, o anjo chegou e disse que Deus me engravidou. Eu tô grávida do Espírito Santo, eu tô grávida do Senhor, que está no ventre, não é filho de ninguém. Você já pensou? O que é que as vizinhas, eu falo isso para as mulheres, o que é que as mulheres vão dizer assim? Essa menina tá doida. Como é que pode um negócio desse? Inseminação artificial, como é que não existia naquela época? Então, uma virgem engravidar, meu Deus. Aí eu olhei para Damares e fiz uma poesia. Eu sou do livro da Sassa, do olho da goiabeira, dessa jumenta que fala para ninguém fazer besteira, do Deus que cospe no barro que é pra te curar da cegueira. Sou do peixe que se engasga com missionário fujão, dos doidos que taca a pedra e derruba o gigante no chão, de osso cria tutano no vale da sequidão. Eu pertenço ao evangelho que nada contra a corrente, onde as tramelas do inferno não detêm de tão potente. Eu sou da louca pregação que salva todo que é crente. Da virgem engravidada, do Salvador retirante, do José escabriado, mas se fez confiante. Eu sou do evangelho da graça, de um Deus que é emocionante. Então, eu fiz essa poesia pensando na história de Damares, né? Do olho da goiabeira. Então, juntei a Bíblia para passar um recado às pessoas, os haters, ou quem quiser ver que a Bíblia ela sai fora da lógica, né? E essa poesia eu mandei para um amigo meu, Vavá Rodrigues. Vavá Rodrigues fez uma canção, chama-se Divina Loucura. Você vai no YouTube, tá lá, Divina Loucura, e ficou muito bonita a canção. Ele botou melodia, acrescentou o coro na música, ficou muito legal, né? Então deu aquele toque nordestino. Na verdade, a música é a mistura do nordestino com flow. Ele fez um flow com um rapper lá, o Bigu Responsa, né, que me mandou muito bem na canção. Tá lá na internet, Divina Loucura. Então, a gente tem contato. Então, era como o nordestino fazia, né? Era o nosso jornal, a nossa arma era o verso, né? Nós respondíamos as nossas questões com poesia. Isso era muito bonito, e também uma forma de quebrar também, né? Vamos dizer assim, quebrar toda raiva, a poesia, né? No final ela traz uma mansidão, né? Uma graça. Exatamente, uma paz. Parece que amansa a pessoa. Exato, amansa mesmo. Então, e eles escutam você, né? Eles escutam você, né? Transmite alegria. Transmite. Eu tenho para você ver como é muito interessante. Eu vou contar uma história para você, e você traz dentro
para as pessoas que não conhecem a Bíblia, né, a história, e elas, nossa, ficam encantadas. Na igreja, quando eu recito essa poesia, o pessoal, na verdade não é uma poesia, é uma história que eu recito, né? Era para ser uma música e eu acabei recitando, não encontrando a melodia, acabei recitando, e o resultado que eu tenho dela é muito bonito, tanto lá no sítio como nas igrejas. Que eu digo assim, conta a história do meu avô. Seu Chico, cabra forte nordestino, marcado desde menino, aonde mora é um vazio esse pobre cidadão, cercado de um sol quente, chafurdando às vezes a sua mente, mas jogando sua semente em sua nova plantação. Ao andar por suas terras, me recebeu com alegria e uma grande simpatia me fez gravar sua afeição. Perguntei a seu Chico qual o motivo do sorriso, cercado de tanto imprevisto, nessa terrível situação. Antes de fechar minha boca, Iuda, seu Chico, quase de improviso, relampejou mais um sorriso e respondeu minha questão. Ainda que meu feijão não floresça, e o milho não emboneque de tanta seca, e minha vaquinha lá no curral de fome desfaleça, dessa minha liga eu não abro mão, por minha felicidade e minha cantoria, apesar de tantas milacria, vem do Deus da minha salvação. Abacuque sertanejo. Peguei um texto não é? Peguei um texto da Bíblia, juntei com uma história do meu avô e eu recito isso. Quando chega no final, o pessoal da igreja fica, nossa, olha Abacuque aí, Abacuque. isso aí. Por isso que eu falo Abacuque sertanejo, né? Que eu legal. falo lá pro sertanejo, né? Que Abacuque era também um agricultor, né? Ai, ai. Muito bom, pastor. E senti falta de uma coisa, né? Eu já falei em off com o senhor aí, assim quando o senhor chegou, mas vou falar aqui para a audiência escutar. Eu senti falta do violão. Eu não trouxe o violão hoje. Pois é, eu não trouxe o Botar violão. aqui como é que fala? Umas cordas, né? Pois é. Eu não trouxe o violão, mas eu vi duas coisas. É bom que eu venho outra vez aqui. Eu Com trago ideia com o certeza. sanfoneiro, né? Porque eu gosto mais da companhia da sanfona Olha, meu do que do violão. Já E vamos se marcar essa jamba, né? Vou marcar. Em novembro a gente tá pensando em trazer eu vou trazer um músico comigo, né? Uma Um festividade sanfoneiro. do- Aí a sanfona é uma coisa bonita, sabe? que legal. Eu só ando armado de sanfoneiro. Sanfoneiro. Muito bom. Então, é muito bom. Então, o nordestino, ele tem isso, né? Eu vi uma poesia um dia desse de um alagoano, de um cara que eu sou parceiro de canção com ele, né? Nós já fizemos algumas canções, chama Roberto de Amâncio. Ele é um pastor presbiteriano. E ele é de Alagoas, é um poeta assim, fora da curva. Olha só o que ele faz, ele contando a história de Jacó. Eu não tenho ela decorada, mas preste atenção como é que ele fala. Olha como é bonito, numa linguagem nordestina. Tu vais andando na frente, passa os outros para trás. De todos os trapaceiros, você é o mais costumais. E quanto mais, muito mais e ainda mais trapaceiro. Mas tu vais chegar no Jaboque e lá te perguntarão, terás que ser verdadeiro. Que nome responderás? Será que vai soltar o anjo assim tão facilmente? Eu sou aquele que mente, trapaceiro, espertalhão. Penso que não. Vai ser uma luta que Deus vai perder. Mas vai ganhar você. Você que nunca se mancou, vai sair de lá mancando. Eu acho legal demais isso aqui, é? E a ponto de cair em si. Quando você perceber, quando você se tocar, ou melhor, serás tocado. Toque com que te farão, para dar primazia ao irmão, tem que andar mais devagar. Olha aí que coisa bonita. Maravilha. A história de Jacó, rapaz, em poesia. Eu fico fascinado com isso. Aí vem o coração sertanejo. Então, o nosso povo, a mensagem do evangelho, quando você vai falar para que é a sua área, você vai falar com um empresário, você tem que falar uma linguagem que ele entenda de empresário, né? Então, você usa o evangelho e tem o evangelho... a multiforme graça de Deus faz com que o evangelho também tenha ferramentas para responder tanto o agricultor como o doutor, né? Então, Fantástico, né? é fantástico. Então, essa é uma ferramenta para eu falar com o agricultor, com o sertanejo, né?
E você tu fala com um doutor, com um empresário. Que nada. É assim. Muito bom, pastor. E assim, pastor também, ele é compositor, né? Parece que o senhor tem umas músicas também, né, que o senhor compôs, não é Sim, isso? E mesmo sem o violão aqui, eu acho que dá pra cantar uma musicazinha, não dá? dá. Passei pelo menos um trecho aí, pro pessoal conhecer. Eu fiz uma canção que é a parceria com o Roberto Damasio. Eu fiz a letra e ele fez a melodia, Uhum. né? Que é Sertão Presente. Eu vou cantar e recitar ao mesmo tempo, né? Tá ótimo. Que ela diz, sou Florânia, Jardim, Jucurutu, Currais Novos, Cruzete e Acari, sou Tripeiro, Raiz de Jucuri, sou Caicó, Equador, sou Patu, sou Sangria, Barragem, lá de Açu, tenho força, sou fé, sou dessa gente, sou sotaque pro modo faloxente, sou lavoura que brota desse chão, sou chamado, sim, tenho uma missão, sou de Deus, também sou sertão presente. Quando escuta a graúna no seu canto, bem te vis lá na mata estrará, a limpeza que faz o carcará, o verdume vestindo como um manto, vai secando da vista todo o pranto, a esperança nascendo de repente, as nossas preces ouvidas novamente. Agradeço a Jesus de coração, sou chamado, sim, tenho uma missão, sou de Deus, também sou sertão presente. No batente da sala do meu peito mora o racho da sola da saudade. O matuto que muda pra cidade é feita casaca de couro sem seu leito. Nunca vi nordestino satisfeito, sem cultura, sem verso, sem poesia, sem plantar seu feijão todo dia. Fica feito golinha no alçapão. Sou chamado, sim, tenho uma missão. Sou de Deus, também sou sertão presente. Essa música é Sertão Presente, eu fiz, e o Roberto Diamantio gravou na voz dele. Você Legal. clica ali, bota Sertão Presente, Roberto Diamantio, você vai ver o Roberto Diamantio cantando essa canção. Essa música que eu falei, eu fiz com a outra que eu recitei, né, de Damares, fiz com o Vavá Rodrigues. Tem outras também para sair. Eu tive agora em Goiânia na igreja presbiteriana do Bueno. Deu tempo de fazer umas canções com os amigos meus. O Roberto Diamantio também é um dos parceiros. O Chicão, o sanfoneiro, pastor da Igreja Batista lá de São Paulo. Tive o Diogo Araújo, que é um poeta e plantador de igreja presbiteriano lá no Piauí, tá? Em Caridade, no Piauí. Nós rodamos aí o Brasil com a poesia nordestina, fazendo autos, né? Alto de Páscoa, nós vamos também produzir com um argentino agora, um outro alto, né? Mais ou menos alto. Nós estamos no processo de compondo as músicas, que ele mora em São Paulo, Cláudio Martos, né? Aham. Que ele é da igreja do pastor Gerson Borges, né? Grande poeta também. E o Cláudio teve na minha casa, através do pessoal do Rio de Paz, do qual eu mando um abraço para o pastor Antônio, para o Cláudio Martos. Então, a gente fica aí compondo canções, né? Com eles. Então, eu tenho já algumas gravadas, né? Por isso que eu falo que eu sou poeta, né? Minha poesia é só para o Senhor. Eu gravei músicas lá no passado para bandas seculares. Tem algumas músicas minhas que chegaram até a fazer um certo sucesso lá na região, né? Eu tenho muitos amigos também, mas eu me converti culturalmente. Eu uma vez estava mostrando uma música para minha filha mais velha, Sam, e ela disse: eu não gosto dessa música, pai. Eu disse: mas filha, foi eu que fiz. Aí ela disse: por isso mesmo, eu não gosto não. E eu disse: olha, minha filha, e olha que as minhas canções não tinha é, 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 duplo sentido, né? As minhas músicas falavam de amor e tal. Por exemplo, eu tenho uma música em parceria com um outro amigo meu lá, que chama Arte de Amar. Depois de tudo que você me fez, ter machucado meu coração, uma agonia me apertou o peito, estou sufocado por essa paixão. Você pode até pensar, eu tenho assim, você pode até, eu tenho até assim, você pode me achar com cara de besta, mas sou um mestre na arte de amar. Toda ferida que se fecha
você um dia vai querer voltar. Hoje estou sofrendo, hoje estou chorando, estou sofrendo, mas amanhã posso rir. Sinto muito sua falta, mas quem sabe um dia eu vou estar nem aí. Hoje eu vivo de rima, meu peito é cacimba, onde eu guardo a dor. Do veneno fiz remédio e para curar o tédio, só um novo amor. Então, essa foi uma das primeiras músicas que saiu lá. Depois foi Me Esqueça, né? Porque sempre as nossas músicas tinham um final feliz. E chegou um tempo que eu disse não, eu não vou fazer mais canções, eu vou fazer canções para o Senhor, né? Eu tenho canções que foi até gravada para o Xande Avião. Me Esqueça, uma música que foi gravada juntamente com o Xande Avião e o pessoal da banda Deixe de Brincadeira, que é Julia Monte. Cavaleiros do Forró gravou as minhas canções, né? Então eu parei e disse não. Meus amigos nossa, porque você não faz isso? Você vai pagar o colégio das suas filhas com isso? Você se estoura uma música dessa? E falava isso. E eu disse não. Deus falou comigo, eu comecei a orar e pedi a Deus que colocasse poetas, mesmo cristãos. Aí, e Deus colocou. Roberto Diamans foi um. Vavá Rodrigues que compôs A Alegria Está no Coração de Quem Já Conhece. Pois é, o Vavá Rodrigues, aonde eu vou, ele me persegue. Todo mundo canta essa canção, né? Então, ele ligou para mim. Uma vez, na pandemia, ele ligou para mim e disse: Oi, tudo bom? É o Rondinelli? Aí eu disse: sim, quem é que tá falando? Vavá Rodrigues. Eu disse: Vavá, eu pensei que era um bandido ligando para mim para dar um golpe. Porque eu nunca ia imaginar que o Vavá Rodrigues ia ligar para mim. E já fui. Em Goiânia eu fui, ele me levou para Goiânia agora, ele me levou para São Paulo. Né? Já estivemos lá na igreja dele, na igreja do Zé Bruno, que é do pessoal da banda Resgate. Você conhece o pastor Zé Bruno, né? Zé Bruno, que é da Casa da Rocha. Nós tivemos lá na Páscoa do ano passado. Essa Páscoa agora nós tivemos na igreja do Bueno, na igreja presbiteriana do Bueno, em Goiânia. Nós fizemos o alto, essa mesma apresentação lá. Então, assim, Deus me encheu de poetas da primeira linha. São poetas, são... O Diogo faz muito cordel, a Bíblia em Cordel, ele tem esse projeto, me chamou para contribuir, eu vou escrever também. Lembra, acho que tem uns 2 anos isso. Eu falei: pastor, o Brasil precisa te conhecer, hein? Você lembra que eu te falei isso? Pois é. O Brasil precisa te conhecer. Pastor Hildo, eu não gostava de viajar. Deus falou comigo para viajar. É mesmo? Porque aí vai a questão filosófica, né? A questão aristotélica. Se uma pessoa é perfeita, ela é satisfeita em si mesma. Então, minha cidade, como eu disse, eu não sinto falta de nada na minha cidade. Então, Legal. eu não queria sair. Sou funcionário público. Minha esposa também. Nós podemos tranquilamente. Que bom. Nasci, cresci. E se Deus quiser, eu vou morrer lá. Né? Tenho como me aposentar, ficar por lá. Ter uma vida simples. Minha vida é simples, né? Tem um amigo meu que disse: pastor, você é igual o gato, não toma banho, só vive limpo, né? Porque eu ando muito, viajo muito, né? O pessoal me convida e eu aproveito para viajar, mas eu não gostava de viajar. E Deus falou comigo: você vai ter que viajar. Você que vai fazer isso. E ontem eu vim para Minas, né? Aí vinha para cá, não encontrei, porque eu estava esperando para vir de carro com os amigos para cá, mas meus amigos, né? Não puderam, graças a Deus, com problema de saúde, não puderam ir. Eu tive que vir de ônibus para cá, foram 14 horas de viagem. No meio da viagem eu olhava assim, aproveitei para orar, né? A presença de Deus olhando verde, que eu não vejo lá. Quando entra aqui no Espírito Santo, aqui de Minas, aí você verde. Leva esse verde pro sertão. Nossa, e eu doido para tomar um café e vendo aquelas plantações de café, assim, deu tortura grande, mas eu orava. Chorei, orei na presença de Deus. E me lembrei. É uma reflexão, às vezes, quando a gente tá na estrada, né? Ou tanto no avião. É um momento de a gente refletir. Já parou pra pensar nisso? Já. Toda vez que eu tô na estrada, ou acontece de, né, pegar um voo. Se eu não sou motorista. No céu e na terra. É o momento que você vê a natureza, você tem uma reflexão. Eu sou assim. Eu consigo uma reflexão profunda em Deus. Sim. Quem é Deus? O Criador disso, daquilo.
olha o céu, olha a terra. Coisa A maravilhosa. revelação natural, né? A natureza é uma Eu Bíblia. me conecto muito com A isso. natureza é uma Bíblia aberta para nós, falando que nós temos um Criador, né? Eu tinha medo de andar de avião, mas, nossa, eu tinha medo demais. Eu tô vindo de Minas, você viu meu sotaque, já tava pegando. Né? Já tá Nossa, eu tinha medo pegando. E o pão de demais. queijo? Minha neta, nossa, eu comi um pão de queijo lá. Meu Deus, eu comi um pão de queijo na igreja Renascer. Não, Renascer não, Recomeçar. É mesmo. Foi. Eu fui lá e o Tiago, um amigo da família, que é da Assembleia de Deus, vamos conhecer uma igreja, eu vou ajeitar o som dela e tal. Um mundo de igreja, muito bonita a igreja. Conversei com um pastor lá, se eu não me engano é Rogério o nome dele, pastor Rogério. E comi um pão de queijo lá. Meu Deus do céu, o melhor pão de queijo que já é bom de Minas, né? É. Nossa, eu comi. Então, pastor, aí a gente orar eu gosto muito da presença de Deus. Que benção. Eu gosto muito. É um lugar que, né, até uma vez eu perdi meu pai em 2018. Então, quando eu perdi meu pai, eu disse até, eu fui meio assim, uma vez minha mãe falando, a gente enlutado ainda, que meu pai depois se converte, ele vira pastor da Assembleia de Deus, eu sou filho de pastor, né? Meu pai quando meu pai morreu, um filho de um cara que era motorista de pau de arara e de uma dona de casa, né, que na roça criou 14 filhos. A cidade passou 3 dias a meio pau uma bandeira. O prefeito decretou luto, né? Então, tem um prédio lá na minha cidade com o nome do meu pai. Meu pai é meu referencial, né? E se eu fizer 10% que meu pai fez na vida, eu estou feliz. Estou seguindo os passos de Jesus e vendo o que meu pai deixou aqui, seguindo o legado dele. Aí eu disse à minha mãe assim, mãe disse, quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço no velho, né, meu pai. Aí eu disse, mãe, eu vou dizer uma coisa assim, não fique com raiva não, mas quando eu chegar no céu, eu quero abraçar Jesus. Eu acho que vou ter problema lá, né, porque essa presença, eu fico emocionado. Porque eu gosto da presença dele. É uma coisa, é uma delícia estar na presença de Deus. Meu Deus. Eu disse, eu vou abraçar no pescoço do Senhor. Vai ter que ter 2 querubins para me puxar, porque senão eu passo a eternidade ali, com ele ali. Que benção. Poxa. Então, depois eu vejo meu pai. Então, a presença do Senhor assim, é incrível. Quando eu lembro do céu, eu não penso em mansão de ouro, não penso em rua de ouro, não penso nada. Eu penso na presença dele. No amor do Pai. Nossa, na presença dele. É um negócio que... hoje eu estava orando e fui na casa de um pastor, amigo nosso, aí ele orando por mim e falou, pastor, Deus vai abrir porta, não é por causa da sua inteligência, não é por causa da sua influência, mas por causa da presença. Da presença. E eu sabia que era Deus que estava falando comigo, porque o que eu mais falo com o Senhor é sobre a presença dele, né? Eu não uso mais o kippá que usa, que é um chapéu de couro nordestino, e o kippá do judeu, né? Que os judeus usavam. Na minha região, lá do Seridó, tem muitos judeus lá, né? Recebeu muitos judeus e esse nome Seridó é lugar seco, mas também tem uma palavra, eu não sei agora a palavra, mas que significa refúgio de Deus, Xeritó, parece Xeritó, que significa refúgio de Deus. Então os judeus eles passaram por lá. E o chapéu de couro, não só na minha região, mas em todo o Nordeste, os judeus usavam como kippá. E o kippá falando que existe uma presença sobre sua vida, né? Deus governa, Deus né? governa, está sobre a sua cabeça. Então, rapaz, eu não uso. Baixo, quem manda é eu Deus, não né? uso porque ele já habita em mim, né? Já habita em mim. Eu não preciso de kippá porque ele já habita no meu coração. Então, eu sou desesperado por essa presença. Eu gosto de estar na presença de Deus. É bom demais. E ontem no ônibus eu viajando e sentindo a presença dele, vendo a natureza e falando com ele. O pastor chega hoje e fala isso para mim. Eu digo, Senhor, é isso aí. Eu amo a tua presença. É bom demais. É bom demais na presença de Deus. A presença de Deus
você ter essa ideia da presença dele, da presença dele, você erra menos. Você erra quando você está de frente a uma pessoa, quando você está negociando, você erra menos. Você erra menos quando você fala. Você erra menos quando você pensa, quando você tem a noção da presença de Deus. Você erra menos quando está sozinho. Menos impulsivo, né? Você sabe que ele está ali com você. Então, a presença dele é Para tudo onde pra eu mim. irei, Senhor? Exatamente, o salmista, né? Para onde irei? Não, então, essa ideia, a pessoa fala como um desespero, mas é Davi falando de que gostava de estar na presença dele, né? Uhum. Se ele for, a presença do Senhor for para o fundo do mar, lá está ele. Se for para as estrelas, ele está também, né? Meu Deus. E isso é Que muito bom. profundo, É profundo. muito bom. Eu amo estar na presença do Senhor. Pastor, bom, tipo, eu queria prender o pastor aqui até umas 3 horas aqui para contar muita poesia, música. Deixa eu vir com a sanfona. Com a sanfona, porque Sair ele é daqui assim, eu ele tenho vem dar um beijinho na flor e já tem um outro compromisso de visitar o pastor e daqui a pouco tá voltando já para Currais Novos. É hoje ainda? É né? hoje ainda. Olha aí, tá vendo? Foi hoje. Mas, pastor, para a gente finalizar, eu vou entrar aqui em outro bloco aqui, só para a gente finalizar esse podcast, já está 1 horinha aqui já, graças a Deus, foi enriquecedor, mas eu queria que o senhor falasse do que está acontecendo em Currais Novos, essa nova etapa, parece que inaugurou, né, a sede de uma missões lá linda. A base missionária. Isso, a base missionária. A nossa base missionária. Eu preciso contar essa história. Pode contar que é edificante. Não sei. Mas, assim, foi sobrenatural de Deus na base. Porque o Senhor já tinha me prometido que ia construir um prédio ali, naquele bairro onde a gente mora. Um bairro onde não tem igreja, onde eu gosto de atuar. Porque eu sempre fui aonde Cristo não for. Romanos 15 e 20, né? Sempre fiz questão de anunciar o evangelho onde Cristo não for anunciado. Então, esse é meu lema para a minha vida. E quando eu cheguei no bairro, eu me apaixonei pelo bairro porque não tinha igreja. É um bairro novo, bairro José Dantas. E nós chegamos lá, alugamos em 2018, como meu pai faleceu. Nós tínhamos uma fundação e teríamos que tirar a fundação, ter um prédio para a fundação, que viria outro pastor para a igreja e nós estávamos precisava alugar para montar a fundação. Eu disse, não vai ser uma fundação não, vai ser uma igreja, né? Um ponto de pregação. Mas Deus não quis. Deus falou comigo para eu sair, né? E que ele ia me mandar alguém para cuidar de mim, porque eu não queria uma igreja de fundo de quintal, vamos dizer assim. Eu sempre trabalhei, eu rendo mais em equipe, eu sempre gosto de trabalhar em equipe. Que legal. Pessoas diferentes de mim para que me ajuste, entendeu? Eu nunca quis andar só. Eu sempre gostei, né, de ter uma cobertura e orava ao Senhor, dizia, Senhor, para onde eu vou? Pastor Hildo, eu recebi propostas assim, de amigos, sabe? Assim, muito gente boa. Mas eu dizia, não, eu estou orando para nós unirmos o ministério. Eu estava pedindo a Deus, me manda uma pessoa que conheça Currais Novos, que conheça a minha história, que respeite o meu trabalho, que não venha aqui e venha só para ficar debaixo de um jugo, entendeu? Eu orava isso aqui. Eu não lembrava do pastor Rubens, assim como pastor. Eu sabia que ele era pastor, porque é nossa família, né? Meu tio é casado com a tia Vânia, que é a irmã dele. Mas eu tinha mais contato com o pastor Marcos do que com o pastor Rubens. Mas o pastor Rubens, eu comecei a tocar olhando para o pastor Rubens. Ele tocando guitarra. Eu 6, 7 anos ficava olhando o jeito que ele tocava, um paletó que ele tinha cinza. Tranquilão. Ele é um inglês, um lord inglês, né? A pose dele. É a pose, é a postura. Aquilo de lord. Eu digo, pastor, muito obrigado. A voz de comandante de avião, né? Pastor Rondinelli. Paz do Senhor. Então eu falo com ele. Cara, e a calma, né? A calma, A calma. Pastor Senhoras Rubens. e senhores, estamos agora aterrissando. Nossa. Chegando aqui agora no aeroporto de Galeão. Então, o pastor Rubens. Aí, veja só.
Isso, 2018, quando meu pai faleceu, Deus me mandou sair da igreja, falou comigo assim. Ele vinha falando em 2017 que me dá uma igreja na cidade. Eu trabalhava, plantava igreja na zona rural. Foram 14 igrejas plantadas na zona rural. Então eu tenho uma história e comecei em 96. E eu não queria ir para a cidade, porque eu não queria onde Jesus, onde não tivesse o evangelho ter sido pregado. Então eu ia para a zona rural, em comunidades eu não tinha crente. Eu ia pregar lá o evangelho. Então, meu pai morre, eu estou chegando da minha terceira viagem da África, da minha segunda viagem missionária que eu tinha feito para a África, né? Tinha lá. Eu deixei meu pai bem. Quando eu cheguei em Currais Novos, né, com minhas malas e o caixão do meu pai, um carro funerário. Nossa. Foi muito difícil para mim, né? O Espírito Santo, mas o Senhor cuidou de mim. Então Deus tinha falado em 2017, dizendo: alargue as suas tendas, eu vou te dar uma igreja na cidade. Eu disse: Senhor, então você vai me dar uma, me dê duas. Eu sou assim, entendeu? Senhor, você vai me dar uma, eu quero duas, então. Eu quero uma igreja com modelo atracional e outra com modelo encarnacional. Ou seja, uma igreja no centro da cidade, onde tem um melhor som, a melhor música, os melhores instrumentos. E uma igreja do bairro onde eu possa fazer, né, o trabalho do Senhor, o trabalho social. Porque, e está perto mais das pessoas. A igreja do centro, as pessoas chegam, assistem o culto, fast food, né? Fast food. E vai embora. Lá no bairro é meu jeito, é estar no povo, acompanhar, convivência, né? Com ele, né? E eu me baseio isso, e uma vez um pastor chegou e disse: por que você quer construir essa base missionária? Aí ele, pensando que eu não ia ter saída, né? Porque é uma ideia da minha cabeça, né? Eu disse: olha, porque eu estou seguindo o modelo de Jesus. Jesus no caminho de Emaús. Jesus aparece para aqueles discípulos e diz assim: vocês estão falando de quê? Você não sabe o que está acontecendo, não? Em Jerusalém? Você não viu o que aconteceu com Jesus, homem poderoso na palavra e nas obras? Então, a igreja como um avião, essas duas asas, ela tem que ser poderosa na palavra e poderosa nas obras. Então, a igreja que só tem palavra, ela cai, a asa pende para um lado, ela vira um bocado de intelectual, gente sem coração e tal, conhece, né? Respeita mais o estatuto do que a Bíblia Sagrada. E também a igreja só com obras, ela vira uma ONG, ela vira uma coisa meio que, né? Então a igreja tem que equilibrar isso aqui. A igreja tem que ter essas duas asas, ela tem que andar assim. Então eu fiz essa oração. Eu quero esses dois modelos de igreja. Que tá modelo atracional e encarnacional. Beleza. Isso em 2017, fui para a África. Eu cheguei lá na tribo, pra você ter uma ideia, na tribo o cara, eles falam em crioulo e falam português, né? O português de Portugal. E um camarada que não era crente diz: alargue suas tendas. Opa! Onde eu chegava, isso acontecia, né? E bem, nós... Esse é um jeito diferente que Deus fala, né? Quando você tá num lugar que ninguém nem conhece a história, até um país de outra Nossa, Deus. É fantástico, eu já experimentei disso. A escutação, eu cheguei, quando eu cheguei, tava essa tragédia, essa perda do meu pai. Então, quando eu saí, apareceu uma pessoa que eu também respeito muito o ministério dela, a pastora Ana, da Noruega, veio conhecer os trabalhos que nós fazíamos no sertão, construção de barragem subterrânea e plantação de igreja, né? Nós levamos a água da vida e a água para a vida, né? Então, nós fazíamos trabalho no sertão. E a pastora Ana me convidou para trabalhar ir para a Noruega. Trabalhar com né? Como é que se diz? Com imigrantes brasileiros e africanos lá. E eu disse sim a ela. E começamos a trabalhar. Eu olhava assim, meu Deus, eu olhava as imagens da Noruega, primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Mas não deu certo. Ela chegou isso foi em fevereiro, março, abril abra uma igreja, abre a igreja sobre o ministério dela, a igreja Peniel. Noruega, da Noruega. Eu botei Peniel Nordeste.
Aí começo a trabalhar, porque eu não queria só. É uma das coisas que eu digo, eu não começo sozinho. Eu tenho que ter uma... Se é de Deus, então eu não começo sozinho. E fomos, pastora Ana, ela me levou... Eu fui lá no Luiz Hermínio, no Café dos Pastores lá, do Mevan. Rapaz, Deus chegava, Deus falava comigo. Alarga suas tendas. Eita. Pastor Ronélio, assim, assim. Rapaz, falava comigo. Deus falou tremendamente comigo. E uma das coisas que eu me lembro, Deus falou que eu não iria para... Mas era tão firmado para eu ir para a Noruega que eu dizia, não, isso não Deus está falando comigo, não. Isso deve ser, não é? Uma igreja na cidade, por isso ser na cidade de Oslo, né? Na Noruega, onde era a minha sede. Beleza, e eu fui para lá e nós... Ela veio para o Brasil para marcar a nossa ida. Porque para um missionário entrar e trabalhar lá, tem que ter a igreja tem que ter uma reserva financeira e uma pessoa Tem que que era comprovar tudo, né? uma das filhas do dono da Parmalat depositou na igreja para que eu pudesse estar lá com minha família e trabalhasse lá. Então estava tudo encaminhado. Mas aí eu disse a ela que não. Deus incomodou meu coração. Nossa. Eu disse, pastora Ana, eu não quero mais. Eu não vou mais. Deus estava me incomodando do jeito. Minhas filhas ficaram arrasadas. É. A minha esposa disse, meu bem, eu sabia, Deus tinha falado comigo que a gente não iria. Opa. Minha mãe disse a mesma coisa, então eu não estava só, não era, né? Então eu passei uns 2 meses para entender tudo isso, né? Do que Deus estava falando comigo. Porque não é fácil você deixar de ir para a Noruega para ficar lá no sertão, né? Em Currais Novos, imagino. né? E eu peguei, comecei a orar. Eu disse, então, Senhor, sozinho eu não quero ficar. Aí comecei a orar, pedindo. E dei o perfil da pessoa que eu queria trabalhar com ela. E minha tia Vânia estava com vó Vilma na Itália, numa viagem. Deu o perfil e Deus olhou assim, o homem da guitarra. É um homem que Eu nem sabia. Pois é. E minha tia Vânia estava na Itália com vó Vilma. Né? Aí tia Vânia ligou para mim. Aí eu disse, nossa, tá podendo, ligando da Itália para mim. Você é da família de Berlusconi, dono da TIM, né? Até brinquei com ela. Disse, não, meu filho, eu tô aqui em Natal e vou aí te visitar. Opa. Aí eu disse, amém, tia, vem. Eu amo minha tia Vânia, né? Meu tio Carlos e tia Vânia para mim são referenciais de missão. Eu tinha 17 anos, eu ia para a penitenciária com meu tio, da João Chaves. Tem gente que pegava dinheiro e juntava dinheiro para ir para a praia, né? Sair de Currais Novos para ir para a praia. Eu juntava dinheiro para ir para a penitenciária com meu tio, para pregar o evangelho lá. E meu tio Carlos sempre foi uma referência para mim, de desbravar, de missões. Aí minha tia chegou lá. Tava no Natal, deu um abraço, revi, vó Vilma, que eles moraram lá, né, em Currais Novos. Eles, na verdade, são de lá, né? Em Currais Novos. Vó Vilma é acho que de uma cidade, acho que de uma cidade lá, acho que é da Paraíba. E alguns nasceram em Currais Novos, outros nasceram nessa cidade da Paraíba. E se criaram lá. Pastor Rubens sai do seminário com 18 anos de Currais Novos para ir para o seminário em Pindamonhangaba, né? No seminário da Assembleia de Deus. Quando elas chegaram lá, pastor Hilda, aí eu levei elas para ver a igreja. Quando a pastora Vânia entrou, a primeira coincidência, ela viu o nome. Igreja Peniel, o pastor Rubens, a nossa igreja quando sai do Espírito Santo é Peniel. Temos Peniel em Rondônia, temos Peniel, né? Saiu falando onde tinha a Assembleia de Deus Peniel. Eu disse, que coisa boa, Você quer ficar na cobertura do pastor Rubens, que eu estava só? Eu disse, né? Se Deus... Eu estava orando, sabe, pastor Hilda? Eu disse, se Deus quiser, quem sabe? Mas meu coração não estava fechado. Aí, hoje eu entendo a segunda coincidência. O pastor Rubens atendeu o celular, que é difícil atender. Isso é milagre. É milagre, então. Aí, ele atendeu uma chamada de WhatsApp da minha tia. Da minha tia Vânia. Eu chamo ela de tia, mas ela é irmã do pastor por causa do tio Carlos, né? Que eu sempre chamei de tia. Quando a tia Vânia tá assim, eu conversando com o pastor Rubens, eu estava escutando a voz dele, mas tipo com a vó Vilma aqui, mostrando a igreja, o departamento, uma igrejinha pequenininha no bairro, a gente tinha começado. Eu estava de costas, escutei quando o pastor Rubens disse, olha, você sabe que eu nunca quis ir para o Nordeste.
mas há 15 dias atrás eu recebi um profeta aqui na igreja. Ele olhou para mim e disse: Pastor Rubens, o senhor vai implantar uma igreja na cidade onde o senhor nasceu. Meu Deus. Alargue as suas tendas. Rapaz, quando ele disse alargue as suas tendas, foi o pastor George que Deus usou. Entendi, Deus. Entendi. Eu virei na hora e disse: onde é que eu assino? Eu vou assinar aqui. Onde é que eu assino? Confirmou Tia 10 Vânia, vezes. tá aqui. Essa foi a palavra que Deus me deu. Eu estava esperando isso aqui. Onde é que eu assino? Meu Deus. Diga a ele que a partir de hoje, pronto. Aí fiquei até arrepiado. Nossa, meu Deus do céu. E Deus tinha falado da construção da base missionária. Se você olhar na minha rede social, eu nunca passei a cuia. Eu vou pro quarto em secreto e Deus me responde em secreto. Ei, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Não. Eu sempre... É como meu amigo diz, igual o gato, né? Não toma banho, só vive ali, só vive livre. Então, quem olha a minha rede social é o do Instagram mesmo, né? Penso que eu tenho uma vida de... né? Porque o missionário é assim, tem vida de missionário e de milionário, né? Tem coisa que só missionário e milionário vive. E Deus falou comigo. A base missionária nasceu o seguinte. Eu ganhei um terreno de um amigo meu, o Wendel. O Wendel. E nós fomos... E eu fui lá pro terreno. 10 por 27. Lá no bairro, nesse bairro. E a primeira bênção, eu ganhei um poço do Rio de Paz, do pastor Antônio Carlos Costa, construiu um poço lá. O poço deu 19 mil litros hora. Nós temos, sem dúvida nenhuma, o melhor poço de Currais Novos, lá dentro do terreno da igreja. Nós temos. Eu fiz lá, mesmo? foi. Só que o poço não tinha como tirar água, né? Eu joguei o poço, mas como está lá. Aí a rede Axe, aí entra na cobertura do pastor Rubens. Pastor Rubens sabe, eu venho aqui, trago o terreno, a escritura do terreno da igreja. Eu vim a primeira vez aqui, eu trouxe uma oferta. Né? Eu trouxe uma oferta, eu não vim buscar oferta. Você pode olhar que eu não falo de oferta, não falo. Deus toca as pessoas e elas chegam. Eu não falo. Eu não falo. E eu trouxe, foi um terreno. Está aqui, pastor, o terreno é da igreja, agora está no nome da igreja. Botei no nome da igreja, está lá. Assembleia de Deus Ministry International, está lá, tudo da igreja. E trouxe a minha semente. Trouxe para cá. Nunca falei com o meu pastor Rubens sobre base missionária. Quando chega o departamento de missão, que é criado, que o presbítero Jefferson Barreiros, ele assume o departamento e pergunta qual é o meu sonho. Aí não é cuia, não. Aí eu disse, pronto, meu sonho é esse aqui, construir uma base missionária aqui. E a oração que eu tinha feito, quando eu ganhei o terreno feito, eu fui lá, pastor Hilda, e juntei os irmãos da igreja. Eu tenho uma foto do dia que eu fiz a oração. Eu disse, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar 50 tijolos aqui, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Faça aquilo que o Senhor quer fazer. Essa foi minha oração. Amém, em nome de Jesus, amém. Isso aí. Você sabe aquela maravilha que está hoje lá construída. Um milagre. Um milagre. A gente vai passar aí botar na transição aí, ó. Tudo isso que ele está falando, a gente já faz uma edição especial para esse podcast. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Olha aí, pessoal. Esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó, agora na TV é o antes. Olha o que era, né? Cheio de mato aí. Cheio de mato. Depois você vai passar essas imagens pra gente. Sim. Não já tá aí, não? Oi? Já tá aí a imagem. Então, não. Eu digo, exatamente, é verdade. Tá aqui, na edição, Olha ali, cheio de mato. Vai narrando aí, ó. Cheio de mato. Esse terreno aqui é num bairro bem afastado da cidade. Um bairro novo, né? Onde ninguém queria ir. Né? Ninguém queria ir, nem as igrejas. Nós somos da primeira igreja desse bairro aí. Então, tá aí, como nós começamos aí, essa foto aí. É um retrato de uma igreja na periferia de uma cidade do sertão nordestino. Tá aí, sem recurso nenhum. E eu fiz essa oração, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar 50 tijolos. Aí você vê a maravilha agora, olha aí. Olha o tamanho da estrutura. Pastor Hildo, eu perguntei ao pastor Jefinho, ao pastor Chicão, ela está estimada em mais de 650 mil reais. Meu Deus. Eu gastei R$3,50 e fui comprar umas porcas para botar numa porta lá. Meu pai. Entendeu? Nunca pedi nada a ninguém, nunca cheguei. Deus proveu tudo, né? Deus proveu tudo milagrosamente. Aí, para terminar,
Hoje, se você chegar... Eu tenho uma foto. Se você chegar hoje lá na igreja, você vai ver. Terminou a obra, né? A inauguração, a coisa mais linda. Do lado sobrou, sabe o quê? 50 tijolos. Eu tenho 50 tijolos. Não fui eu que fiz, não. Sobrou, o cara botou do lado da igreja. Para eu lembrar da oração que eu fiz. Eu não tenho 50 tijolos. Aí eu olho para minha oração literalmente lá e o que Deus fez ali. Eu estou pisando num milagre. Milagre. É uma coisa... Deus confirmando, reafirmando o tempo todo. Assim, a obra que Deus compra, Ele paga. Isso aí eu sempre me movi assim. Mas isso aí, pastor, sabe o que é o reflexo disso tudo? É do que o senhor falou um tempo atrás aqui. É o resultado da presença. Isso. O senhor, com toda a sua expertise que a gente fala, é um termo comercial até, que a gente usa. Para a habilidade que a pessoa tem em certa área, né? Isso, com a habilidade, né? Eu sou do interior, mas ainda tem, viu? E o senhor deixou bem claro aqui que existe a influência. Você pode até montar uma poesia dessa para mim depois, tá? Mas o que te dá destino é a presença. Amém. A influência você pode até ir. E abrir até, né? Abro o aço e fecho. E abrir até algumas portas. Mas os portões celestiais, eles só se abrem e jorram as bênçãos com a presença. Amém. Glória a Deus. Ficou parecido com a poesia. Né? Nossa, isso aí é a poesia pura. Uma poesia japonesa, né? Yuda. Como é o nome? Etsu Yuda. Etsu Yuda. É um Pastor, nome de... Parabéns por esse projeto, esse prédio lindo, né? Muito, muito grato a Deus, porque receber príncipes aqui nessa mesa aqui é coisa de Deus. Engraçado que eu não estava esperando Salmo nada disso. 113, né? Eu não estava esperando nada disso essa semana. Os príncipes do povo. E muito bom, a gente sempre está se falando nas redes sociais, no WhatsApp, e eu fiquei surpreso, né, com a sua vinda, assim, meio que de flash no Espírito Santo, e que bom que você escutou a voz de Deus em primeiro lugar. Liga pro Yuda, fala que você está no Espírito Santo. E muito bom, e nossos corações aqui estavam nessa expectativa. Eu sou grato a Deus por tudo que o senhor ministrou aqui. Foi uma ministração, né, de vida, testemunho. E o que eu mais levo aqui, que Deus ministrou na minha vida, aqui é que obedeça o comando de Deus e escolha a presença. Né? Escolha a presença. A presença é tudo na nossa vida. Porque sem ele a gente não pode ir em lugar nenhum. Então, pastor, de costume aqui eu queria que a gente sempre pede no final o pastor olhar para a câmera ali e dar um recado especial, né? Para essa audiência linda que está te escutando aqui, te conhecendo. Nós vamos deixar aí também no final o @ do seu Instagram para você ver o lindo trabalho do pastor, né? Os contatos dele certinho. E deixa o seu recado. Eu deixar um recado que Deus tem ministrado muito no meu coração. Né? Eu estou com 50 anos, é uma idade que você faz uma avaliação muito da sua vida, e agora eu sei que eu tenho mais passado do que futuro. Né? Então tá caiu a ficha, 50 anos. Eu acho que eu não chego a 100 não, porque Jesus vai voltar antes. Então, eu como nasci na igreja, me criei na igreja, eu vi falar, Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Isso entrava no meu ouvido e parecia mais uma frase de efeito. Jesus é a resposta para a sua vida. Mas hoje eu tenho certeza absoluta que Jesus é a resposta para a tua vida. Porque Jesus é uma resposta, eu falo que Jesus é uma resposta filosófica e uma resposta teológica. Jesus, ele traz uma resposta para o mundo, para você e para mim, uma resposta filosófica e uma resposta teológica. Sócrates, Platão e Aristóteles, que é a filosofia. Eu falo porque meu nome é Sófocles, sim, né? Por natureza, eu quis saber de onde eu vim esse nome, então. Sófocles
Sócrates, Platão e Aristóteles, isso é uma filosofia clássica, né? Aquela filosofia clássica. Sócrates morreu pela verdade. Sócrates dizia que servia a Deus, não era um Deus qualquer, não era o Deus do panteão grego. Tanto é que ele foi condenado a dizer que era ateu e que estava colocando outros deuses na cultura grega. E Sócrates diz assim, mas por que você está dizendo isso? Você diz que eu sou ateu e ao mesmo tempo diz que eu estou. Né? Porque Sócrates acreditava num Deus que transcendia, né? Que a base era verdade, bondade e beleza. Não? Sócrates diz uma frase dele que ele fala assim, e se Deus nascesse, como ele seria? Isso há 500 anos, 400 anos antes de Cristo. E se Deus nascesse, como é que ele seria? Ele falava isso porque o método socrático, né, de perguntar para que você fosse indagado até você chegar ao máximo denominador comum, o MDC da vida. Porque ele dizia que existia uma verdade, uma bondade e uma beleza que estava para além da nossa imaginação. Por isso que ele falava, Sócrates é o primeiro homem fora vamos assim, da realidade judaica que fala num Deus único, um Deus todo-poderoso. É incrível. Platão, ele diz assim, olha, para nós acabarmos com essa discussão, que a escola socrática demorou 800 anos discutindo o que era a verdade, se a verdade era relativa ou se a verdade ela era, como é que se diz? Relativa ou se a verdade ela é absoluta, se ela é relativa ou absoluta. Aí Platão diz o seguinte, olha, Deus tem que nascer. Olha só, né? E ele assim, porque Sócrates dizia, se ele nascesse? Ele disse, se Deus tem que nascer porque nós temos o arquétipo, era o arquétipo de Platão, do bem absoluto, né? Platão achava que pela nossa raciocínio nós chegávamos a esse bem absoluto. Então, Platão diz assim, se Deus nascesse, acabava com essa discussão, porque nós tínhamos o arquétipo perfeito de homem. É só olhar para ele que nós vamos viver igual a ele. Do jeito que ele é, nós vamos só simplesmente reproduzir. Não tem para que a gente perguntar mais nada, porque a resposta está ali, através da vida dele. Você já pensou isso? Aí Aristóteles, né, e Platão foi o tutor de Alexandre o Grande, que mudou toda a história da Grécia, né, de Alexandre o Grande. Então, Platão foi o primeiro cara a fazer a história da filosofia, começar uma história da filosofia, quem resgatou muitos de Sócrates, diálogos de Sócrates, né? E Aristóteles, que é um gênio mesmo, Aristóteles é um gênio. Tudo sem pensar, Aristóteles falou e estudou. E até hoje nós temos contribuição de Aristóteles para matemática, para química, para física, até para aquelas, vamos dizer, aquelas outras matemáticas que não existiam na época, que hoje também... Então, Aristóteles fala do motor imovível. Ele, pensando em Sócrates, em Platão, ele diz, olha, existe um motor imovível, um que se move antes de qualquer coisa. Se todas as coisas estão em movimento, então, para gerar esse movimento, existiu um que não foi movido por nada, a não ser por ele mesmo. Meu Deus. Por isso que Paulo diz, né, que por ele e para ele são feitas todas as coisas, dele nele nos movemos, dele não estão... Então, Paulo estava recitando um pensamento aristotélico ali, né? Paulo chega lá no Areópago e vê o altar, o Deus desconhecido. Era o Deus que Sócrates falava. Um Deus que não sabia, um Deus que estava para além. Então, quando Jesus diz assim, aí está a minha mensagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, eu sou o caminho. O jeito que eu ando, vocês têm que seguir. Por isso que em Efésios 2:8 diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí o 10 diz assim, mas nós temos um caminho. O 10 fala de um caminho que nós temos para seguir essas obras. Então nós seguimos essas obras como Paulo disse. Sede meus imitadores como eu sou de
Cristo. Então, Jesus, quando diz eu sou o caminho, ele está respondendo uma resposta filosófica. Siga igual a mim, faça igual a mim. Eu sou o caminho, faça o que eu fiz. Então, o arquétipo perfeito de Platão é Jesus. É o Deus que se fez homem. Aí ele disse, eu sou o caminho, a verdade por qual Sócrates morreu. Eu sou a verdade. Né? A verdade para nós não é uma filosofia. A verdade para nós não é um conceito, é uma pessoa. É a pessoa bendita de Jesus. E eu sou a vida. Aí vem o motor imovível de Aristóteles. Porque por ele nos movemos. Foi o que deu o primeiro impulso. Nossa. Então, eu sou a vida. A vida nasceu, né? Tudo nasce a partir de mim. Tudo se forma a partir de mim. Então, Jesus é uma resposta filosófica. Aí a resposta teológica é justamente o nascimento dele. Porque Aristóteles diz que esse motor imovível ele não tem sentimento. Por isso que eu falei, porque quem é perfeito, ele se sente prazer nele mesmo. Ele é um fim nele mesmo. Então, Deus, ele existe um ser superior, mas ele não está nem aí. Só fez criar a gente e deixar para lá. Essa é a filosofia de Aristóteles. Aí quando Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, a gente vê uma resposta teológica para Deus. Eu não deixei vocês sozinhos. Eu amo vocês. Vocês são meus filhos. Vocês são... eu planejei você. Ninguém nasce por acaso. Então, essa é a resposta teológica que Deus tem para você, além da filosófica. Deus ama você. Ele é um Deus pessoal, não um Deus como aristotélico, mas um Deus que cuida de você, que sabe que você sofreu porque ele sofreu também, que sabe que você precisa de caminhar ter uma vida plena, e a vida eterna é isso, não é uma vida plena hoje, não é amanhã na eternidade, não, a vida eterna é uma vida plena hoje, e por isso que Deus se importa com a gente. Jesus nasceu para responder que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Que Deus abençoe. Amém. Que isso. Vamos aplaudir aqui, a produção. Palma aí, produção. Maravilha. Pastor Rodinelli, muito obrigado. Não vou arriscar falar o primeiro nome ainda. Eu só vou falar só vou falar o primeiro nome do senhor quando você falar o meu primeiro nome. Edsu. É esse aqui? É isso mesmo. Etsuyuda. Nome de miojo. Como é que é? Sófocles. Tá me bulinando, gente. Não, é porque o nome desse, né? Sófocles, né? O pessoal pergunta, é em gota ou em comprimido? Qual é o seu nome? Sófocles. É em gota ou em comprimido? Meu Deus, pessoal. Iago, nosso amigo tá aí nos bastidores aí. O inimigo, né? Fica de olho, tô de olho nele. Esse rapaz aquela espada, aquela espada ninja, né? Uma katana, sei lá como é o nome. Ele abriu os olhos dele. Se liga aí, viu? Pessoal, é isso aí, pessoal. Olha, pastor, obrigado por ter abrilhantado, né, esse trabalho com a presença de Deus na sua vida. Que Deus continue abençoando sua casa, sua família, as suas... em todo o seu... Posso colocar empreendimento, não o lado de missões, mas tudo que a palavra de Deus fala, né? Onde tu botar a planta dos teus pés, né? Em tudo que o Senhor empreender, que Deus possa Glória estar a Deus. Eu recebo contigo. Jesus. E sobre essa obra linda, essas Amém. Missões aí, esse campo missionário que Deus te entregou para o Senhor cuidar, administrar, né? Nós somos apenas mordomo, né? Daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E eu posso terminar com a poesia? Pode. Então Tem dias que eu estou tão triste que meu coração fica estreito. Daí eu me ajoelho e oro, falo com Deus e me deito, pois sua presença é o remédio para as feridas do meu peito. Deus abençoe. Amém. Pessoal, olhar na câmera do meio lá. Quero agradecer vocês que assistiram até agora esse episódio, né? E não se esqueça de curtir, comenta, compartilha, se inscreva. Aqui abaixo vai estar aqui o @ do pastor, tá? Do Instagram dele, tá? Do ID, você já sabe, mas vou botar aí também. Que Deus te abençoe, tá? E compartilhe com alguém essa mensagem. Compartilha que vai trazer edificação. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. E até a próxima, pessoal. Abraços.